Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Virei vegano, e agora? Qual o próximo passo? Se tornar vegano é uma decisão muito sábia, muito coerente, muito louvável. Todos os veganos estão de parabéns pela sua atitude, pela sua coragem. Mas passado algum tempo, em que a pessoa já é vegana há um certo tempo, há 1 ano, 2 anos ou mais tempo, acredito que aumentam as nossas responsabilidades pelo fato de sermos veganos, a nossa responsabilidade com a nossa causa. Muitas pessoas adotam o veganismo por causa dos animais, e é nesse ponto que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. Nós, como veganos, já estamos evitando o consumo de alimentos de origem animal, já estamos evitando o uso de produtos que contenham partes de animais. Mas o que mais nós podemos fazer? Qual é o nosso próximo passo como veganos? Então eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões nesse sentido. Penso que um dos passos que nós podemos dar nesse sentido é colaborar com os animais de rua. Se possível, abrigar algum animal de rua na nossa casa, ou se isso não é possível, então a gente dar abrigo ou dar alimento para os animais em situação de rua, que infelizmente nos dias de hoje são muitos e animais que precisam muito da ajuda das pessoas para sobreviver. Então acho que se a gente é vegano e a gente ainda não atua nessa área, acredito que essa é um dever, é uma obrigação nossa amparar esses seres que são tão desamparados pela sociedade. Uma outra situação que nós podemos trazer aqui para reflexão é em relação aos animais como insetos que vivem na nossa casa e que muitas vezes eu já vi algumas pessoas dizendo assim: quando o animal está dentro da minha casa, uma barata, uma aranha, um mosquito, eu termino com ele, né? Eu já vi pessoas falando isso, né? Que daí que elas passam a ter o direito de matar quando o animal está dentro da sua casa. Mas nesse ponto nós podemos pensar o seguinte: por que esse animal está habitando a nossa casa? E acredito que a proliferação desses animais muitas vezes acontece por falta de más condições de higiene da casa. Na medida em que deixamos a casa mais higienizada, com produtos naturais, é claro, principalmente com água, isso acaba afastando esses pequenos animais de dentro da nossa casa e com isso nós conseguimos evitar a morte desses pequenos seres. Então a minha sugestão aqui é para que a gente, como vegano, cuide mais dessa parte e intensifique mais a limpeza do nosso ambiente doméstico. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para discussão aqui nesse vídeo é a questão do consumo de alimentos industrializados. E nesse sentido eu trago aqui uma frase que encontrei no documento Produção e Industrialização de Alimentos, um documento que foi publicado aí em 2009. Essa frase diz o seguinte: aumentando a renda familiar, também se aumenta o consumo de industrializados. Diminui-se o valor nutricional dos alimentos, aumenta-se a produção de lixo, aumenta-se a poluição química do solo, da água e do ar, aumenta-se a má distribuição de renda na comunidade, a obesidade e as doenças crônicas. Então fica muito claro que quando nós consumimos alimentos industrializados, mesmo que sejam alimentos veganos, nós estamos colaborando com a poluição química do solo, da água e do ar. E com o aumento dessa poluição, o que acaba acontecendo? A morte
de alguns animais. Então vocês conseguem ver aqui o link que existe entre o consumo de alimentos industrializados e a morte de animais? Acho que é nosso dever como veganos lutar e nos esforçar para evitar a morte desses seres, o máximo que a gente puder. É claro que nem tudo a gente vai ser capaz de evitar, mas esse tipo de morte, a morte causada pela poluição, ela pode ser evitada por nós. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, que a gente levante essa discussão em rodas de conversa, na nossa família, se tivermos mais membros que sejam veganos na nossa família, levantarmos essa discussão para que a gente seja mais proativo dentro do movimento vegano e que o movimento vegano se expanda, se qualifique nesse sentido e não fique restrito apenas, eu não digo apenas, já é muito nobre defender os animais, defender os animais que sofrem maus tratos, animais que são abatidos sem necessidade. Eu sei que já é muito louvável isso, mas acredito que o nosso compromisso vai muito além disso. Nosso compromisso é muito mais profundo do que isso. Ainda mais quando já estamos nessa caminhada, nessa jornada há mais tempo. Desejo tudo de bom para você e te convido aqui a conhecer o nosso trabalho, assistir os nossos outros vídeos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.